Seja bem-vindo ao nosso videocast. Eu me chamo Luana, eu sou aluna da graduação aqui na Química da USP de Ribeirão Preto. E hoje a gente está com uma convidada que chama professora Ana Paula Ramos. E ela é titular hoje no Departamento de Química daqui da USP de Ribeirão Preto. E ela é uma referência internacional e uma das pesquisadoras mais influentes em 2024, segundo a Universidade de Stanford, né? Professora, seja muito bem-vinda. Se a senhora quiser falar um pouco mais sobre você. Sim. Luana, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre a minha linha de pesquisa, sobre pós-graduação, sobre o Departamento de Química e parabenizo vocês pelo projeto, por permitir para a gente fazer divulgação dessa forma tão próxima ao estudante e aos pesquisadores. Bom, então, eu fui aluna de graduação em Química aqui do departamento, entrei em 2001, em uma época em que o nosso curso era um pouquinho diferente, só existia o curso diurno e a gente podia fazer uma complementação para fazer a licenciatura também no período diurno. Então, eu fiz o bacharelado, fiz as matérias complementares da licenciatura e sou bacharel e licenciada em Química pela Universidade de São Paulo. Daí, segui então para pós-graduação, fiz doutorado direto na área de fisicoquímica, também aqui no departamento, em uma época em que o país iniciou a possibilidade de fazer doutorado direto, lá em 2005. E eu fiz o doutorado aqui, com um tempo de doutorado sanduíche na Universidade de Bristol, na Inglaterra. Voltei, defendi o doutorado, fiz um pós-doutorado também aqui no departamento, sob supervisão da professora Rogéria, que ainda está por aqui e hoje é minha colega. Então, a minha história com esse departamento, para além da docência, é muito longa, Passei por todas as instâncias, Fui aluna de graduação, pós-graduação, pós-doc e hoje, posso contribuir para a universidade por meio da docência e da pesquisa. Sim. E como é que foi esse processo de desde a graduação até agora, nos dias de hoje, você continuar na área de fisicoquímica? A minha experiência talvez é muito semelhante à de vocês nesse curso, porque eu fui aluna do curso. Sabe a disciplina de seminários que vocês fazem, seminários de pesquisa, que é optativa ainda, na minha época era. A minha orientadora, na época, a professora Elizabeth Zanichelli, foi apresentar a linha dela de pesquisa e eu me apaixonei pela fisicoquímica e pela pesquisa que ela fazia especificamente, porque ela trabalhava com uma área aplicada bastante interessante. Ela trabalhava com a interação, então, entre detergentes e polímeros, com possibilidade de formulação de diferentes produtos. Então, desde shampoos, amaciantes de roupa. E eu me apaixonei pela possibilidade de fazer da química básica algo aplicado. E foi aí o caminho da fisicoquímica, o início do caminho da fisicoquímica. Sim. E o seu grupo trabalha com a cuba de Langmuir, não sei se é assim que se fala, desde 89, Na época isso era uma inovação e também queria saber como essa técnica evoluiu ao longo do tempo. Vocês ainda usam essa cuba hoje? Como é que foi o processo de evolução também dos conhecimentos a partir dela? A cuba de Langmuir nos permite, basicamente, estruturar esses detergentes que eu acabei de citar na interface líquido-ar, então em superfícies. Em 89, eu ainda não era docente aqui, mas a minha orientadora, a professora Elizabeth Zanichelli, foi a pioneira em trazer essa técnica para o Brasil. Essa técnica nos permitiu, então, organizar essas moléculas tensoativas, detergentes na interface. E qual que foi a evolução disso? A nossa membrana celular, ela é formada por lipídios e proteínas, então ela é lipoproteica. A cuba de Langmuir nos permite organizar esses lipídios numa estrutura muito semelhante à organização que a gente tem das nossas células. Então, na evolução da linha de pesquisa, falei lá, início do detergente,
polímeros para fabricar shampoo. Nossa, e como que eu vim parar hoje em materiais para regeneração de ossos, né? A ideia foi então estruturar esses lipídios de forma muito semelhante às membranas dos osteoblastos, que são as células responsáveis pela formação da matriz mineralizada óssea. Pensando na parte aplicada, então, quando eu fiz o concurso aqui, eu precisava propor uma linha de pesquisa diferente do que até então a minha orientadora fazia, para justificar a minha contratação. Sim. E o que eu propus? Eu propus, então, modificar superfícies de titânio e aço inox com esses lipídios que se assemelhavam, então, às membranas celulares dos osteoblastos. Qual que é a vantagem disso? Quando você faz um implante, o que a gente tem hoje, né, é o contato da matriz óssea, então lá danificada, seja por trauma, por doença, com uma superfície de óxido de titânio, que não tem nada de semelhante com o que a gente tem no corpo. Então a hipótese era que se o contato celular inicial do implante, com o implante fosse feito sobre uma matriz que se assemelhasse à estrutura dos próprios ossos, o processo de regeneração e integração desse implante com os ossos ia ser acelerado. E é realmente o que a gente viu, né? Eu costumo dizer que a natureza não gasta energia à toa, né? Tudo que a natureza faz é perfeito. E então a gente mostra, né, que realmente os materiais biomiméticos, que hoje é a base da minha linha de pesquisa, como esse tipo de material pode realmente ter uma performance aprimorada para diferentes tipos de aplicações. E esse processo, ele gerou muitas conquistas para o laboratório de vocês hoje, né? Como é que foi conseguir uma patente para vocês? O que isso gerou de resultados diferentes no cotidiano do laboratório? Quais parcerias vocês fizeram nesse processo? É muito legal, né? Eu falei lá desde o começo da paixão pela química como ciência aplicada, né? E ter uma patente é realmente chegar aí num produto que é diferente de tudo que a gente tem no mercado, né? Sim. Então nós temos 2 patentes no laboratório. A primeira é exatamente as superfícies de titânio modificadas com essa camada de lipídios que se assemelham à estrutura das células ósseas. E a segunda patente é um cimento ósseo. Esse cimento já era utilizado clinicamente, né, pelos médicos lá no Hospital das Clínicas, né, aqui no Hospital das Clínicas, em cirurgias de pacientes que tinham sido acometidos por câncer nos ossos. O que eles fazem? Então eles removem, né, a parte do tumor e eles precisam preencher, né, aquele material ósseo que foi removido devido à doença com um outro material que garanta, né, o suporte e a estrutura aos ossos. Qual que era o problema desses cimentos? Eles não podem ser tóxicos, então eles eram basicamente materiais inertes, que estavam ali realmente só ocupando o espaço do osso, da massa óssea que tinha sido perdida. Um colega lá do Hospital das Clínicas, né, professor da Faculdade de Medicina, me procurou na época, relatando isso. Depois de 10 anos, o que a gente observa clinicamente é o implante se soltando dos ossos. Então a gente precisa adicionar algo nesse cimento que garanta bioatividade e que aumente, né, a osseointegração. A minha proposta foi exatamente, então, adicionar ao cimento uma matriz mineral que se assemelhasse aos minerais que a gente tem nos ossos, que é, assim, basicamente, uma hidroxiapatita, que a gente chama, de fato, de apatita biológica, e a gente substituiu nessa apatita biológica por íons estrôncio, que também são importantes aí para o metabolismo ósseo. E, mais uma vez, né, misturar então o material com algo que já é semelhante ao que a gente tem nos ossos, melhorou a osseointegração desses materiais. A gente fez testes, né, in vitro com células e também, né, já fizemos testes in vivo com esse tipo de material que nos garantiu então a patente. E quem atua, né, no laboratório auxiliando nesse processo de estudo? Hoje são os graduandos, os pós-graduandos? Sim, a minha equipe, né, o Laboratório de Fisicoquímica de Superfícies e Coloides, que hoje eu coordeno, sou a coordenadora, tenho alunos de graduação, tanto do curso de bacharelado diurno, quanto bacharelado de licenciatura noturno, tenho mestrandos,
tenho doutorandos, tenho pós-doutorandos e tenho, né, o apoio técnico também do Lorivaldo, né, que me ajuda bastante aí com, né, a parte logística técnica do laboratório. Além das parcerias, né, das Sim. colaborações, como eu estou contando aqui, a minha área é aplicada, né, então eu realmente preciso dos meus parceiros, né, das colaborações em pesquisa. Essa interdisciplinaridade entre as matérias é muito legal, principalmente para quem está entrando na graduação agora, para quem está entrando no pós-graduação e está tendo que escolher a área que quer seguir, como que quer fazer. E hoje a senhora é coordenadora do departamento de pós-graduação aqui, né, do departamento de Química da USP de Ribeirão Preto, que hoje tem a nota 7 na CAPES, né? Então é uma referência nacional e internacional de pesquisa. E por que um pós-graduando escolheria aqui o departamento de Química para poder fazer sua continuidade na graduação? Primeiro, nós somos um programa de excelência, como você citou, né, nacional e internacional, com nota 7, que é a maior, né, e melhor avaliação da CAPES. Eu vou pegar um gancho no que eu estava falando sobre a minha própria linha de pesquisa, né? O campus de Ribeirão, ele permite, né, uma interdisciplinaridade e reforça colaborações em diferentes áreas, né? Então, para nós, químicos, temos, né, possibilidades de colaboração com a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Farmácia, a Faculdade de Odontologia, a Escola de Educação Física, né? Então, escolher o campus de Ribeirão significa, de alguma forma, garantir que pesquisa de ponta e excelência seja feita não só aqui, onde o aluno vai estar, mas nos vizinhos mais próximos. Às vezes eu preciso de uma estrutura, né, melhor para a caracterização. Eu não tenho aqui no departamento, mas ali, ó, o meu vizinho do lado tem. E, né, isso garante, então, para a gente, principalmente um ambiente, né, de resultados de impacto, um ambiente de inovação. Reforço aqui também a presença logo na saída do campus do Supera, Parque Tecnológico, né, que hoje incuba várias empresas, várias startups. Então, tem muitos estudantes nossos que fazem estágio nessas startups. Então, já nos primeiros anos de graduação tem contato, né, com a parte aplicada, direto, possibilidade de trabalho. Então, acho que o campus de Ribeirão, assim, já é um bom motivo para se estar aqui, né? E como um aluno faria para entrar nesse meio de pós-graduação? Que meios ele usaria? Sim, hoje, especificamente para o programa de pós-graduação em Química, a gente tem um exame que se chama Exame Unificado de Química. Então, a Sociedade Brasileira de Química aplica um exame que pode ser feito online, então você não precisa vir aqui em Ribeirão fazer essa prova, e ele te garante uma nota que você pode aplicar para ingresso em diferentes programas de pós-graduação, não só o daqui. E não, isso facilita, né? Se você está longe, pesquisei, vi a linha de pesquisa do professor, nossa, não consigo ir para Ribeirão agora, se inscreve online no Exame Nacional, vai lá no site da Sociedade Brasileira de Química, inclusive as inscrições estão abertas, agora a gente vai ter um exame de seleção que vai acontecer em maio, e a gente já tem o próximo ingresso no meio do ano. Então, faz o exame unificado. O nosso programa de pós-graduação, ele tem como ação afirmativa, uma das ações afirmativas, é a aplicação de um exame de proficiência em inglês de forma grátis e também remota. Então, né, você não precisa pagar, a gente precisa, né, ter o exame de proficiência em inglês para ingresso, você não precisa pagar para fazer. O nosso programa oferece, né, 3 vezes ao ano esse exame, online e gratuito, né, também para possibilitar a entrada de alunos de diferentes regiões do país no nosso programa. Nossa, isso é um avanço para pós-graduação, principalmente nos dias de hoje. Muito legal, gostei de saber disso. Inclusive tem a escola de inverno aqui, né? Que sabemos que a pós-graduação não é feita só de laboratório, ele é algo feito com a comunidade também, Sim. né? E como é que é a presença do seu laboratório nesse processo da escola de inverno? Como vocês atuam? Qual é o papel do pós-graduando nisso também? Sim, a Escola de Inverno é um dos nossos principais instrumentos de divulgação do nosso programa de pós-graduação e também do departamento, né, de Química por consequência. Eu hoje estou, né, atuando na comissão organizadora da Escola de Inverno,
O meu laboratório está envolvido com meus alunos ajudando também na comissão organizadora, né, além de outros estudantes, né, de pós-graduação. E esse ano a nossa programação está bem legal. Ó, as inscrições abriram ontem para a Escola de Inverno, né, então podem ir lá no Instagram. Fiquem de olho. @IQUSP. Nossa programação esse ano vai ter uma oficina prática de inteligência artificial, mostrando, né, como as ferramentas de inteligência artificial podem ser usadas na pós-graduação, né, de forma consciente, de forma ética, seguindo, né, e as regulamentações da universidade. A gente vai ter uma visita ao Supera Parque Tecnológico, que eu acabei de citar, né, então esse ambiente aí de inovação que a gente tem aqui do ladinho do campus. A gente vai ter uma apresentação para os estudantes da nossa casa forense. A gente tem hoje aqui um laboratório de práticas forenses simuladas. Uma das nossas linhas de pesquisa importante, né, na pós-graduação é a química forense. Então a gente vai fazer uma visita ao nosso laboratório forense, a gente vai simular uma cena de crime, onde os estudantes têm que desvendar ali mais ou menos o que aconteceu, né? Então é uma parte interessante da nossa programação. A gente vai ter um psicólogo falando sobre a importância de saúde mental, também na pós-graduação, e como a gente pode se cuidar para cuidar dos outros, né? Importante. É muito importante. E vamos ter as palestras, né, dos orientadores do programa de pós-graduação em Química, divulgando suas linhas de pesquisa. Então, ó, para vocês que querem, né, conhecer um pouquinho do que a gente faz, se inscrevam na escola, né? Venham saber, né, diretamente. E depois das palestras a gente tem um coffee break, né, onde você pode já ter contato direto com aquele professor que fez a apresentação. Então, teremos sessão de pôsteres, né? É um ambiente bem legal para ir realmente conhecer o que a gente faz aqui. Importante também, se você é aluno de fora, a gente vai ter 10 auxílios para estudantes virem no valor de, se eu não me engano, R$380. É esse o valor que a gente fechou de auxílio. Não é, já ajuda bastante, né? Então, as inscrições são gratuitas e para os estudantes que vêm de fora aí podem pleitear, né, a possibilidade ainda de conseguir um auxílio para conseguir se manter a semana aqui em Ribeirão. A gente consegue também as refeições no nosso bandejão. Vocês não chamam mais de bandejão, né? Na minha época era bandejão. Na minha época era bandejão. A gente consegue, né, as refeições lá no refeitório por um valor de R$10 a refeição, né? Então já ajuda bastante. Então não tem motivo para não vir, né? Venham. Não percam essa oportunidade. A gente vai deixar disponível no link aqui embaixo todos esses links, né? Da escola de inverno, do exame de mestrado não, mestrado, né? Sim. De mestrado aqui no campus de Química. Então fiquem de olho, não percam essa oportunidade, que eu acho que vai fazer muita diferença na vida de vocês. E professora, o que você diria para uma aluna que está na graduação hoje e sonha em ser uma pesquisadora influente igual a senhora? Não desistam, tá? Se você tem um sonho, vá atrás, né? Eu vou contar um segredo. Eu reprovei em cálculo 1. E daí, né, gente, ela reprovou em cálculo 1 e ela é professora da área de fisicoquímica, né? Por quê? Porque eu não desisti, né? Porque eu vi naquela dificuldade uma oportunidade. No ano seguinte eu fiz a disciplina, né? Depois eu fui monitora de cálculo. Então, né, realmente aprendi na dificuldade. Saiba identificar as portas abertas. Faça o seu máximo, sabe? Tudo que você fizer, que vocês fizerem, façam com o coração, façam com vontade. Se não der certo, pelo menos a gente tem a certeza que a gente fez tudo que a gente podia para dar certo. Eu sou uma apaixonada pelo que eu faço, né? Então eu acho colocar, né, assim, vontade, paixão, né, e isso, assim, e foco, né, em tudo que a gente faz é importante. É verdade. Professora, muito obrigada por vir aqui hoje. Eu sou muito grata. Esse é o nosso primeiro episódio piloto, né? E foi muito importante ter sua presença aqui hoje. Eu agradeço, né, pelo privilégio de abrir, né, essa série de videocasts e desejo muito sucesso, né, nessa importante iniciativa de divulgação científica. Obrigada, Luana. Eu que agradeço. Então é isso, não esqueça de seguir o nosso canal, porque agora vamos ter vídeos mensais, né, principalmente sobre a divulgação científica.
aqui do Departamento de Química da USP de Ribeirão Preto e também sobre as linhas de pesquisas que aqui tem, as oportunidades que vão aparecendo, experiências de outros alunos também da pós-graduação, da graduação. Então, acompanhe os próximos vídeos e é isso. Tchau!